O crime de genocídio foi julgado no Tribunal de Nuremberg? Esse é o tema de hoje. Geralmente é intuitivo imaginar que no Tribunal de Nuremberg o crime de genocídio também foi julgado. Contudo, não foi isso que aconteceu. O Tribunal de Nuremberg, ele julgou 3 crimes. Ele tinha jurisdição sobre 3 tipos de crimes internacionais: crimes contra a humanidade, crimes de guerra e os chamados crimes contra a paz. Os crimes contra a paz, hoje em dia, corresponderiam ao que nós compreendemos, em grande medida, como o crime de agressão. Os crimes de guerra se mantiveram os mesmos, né? A compreensão se manteve a mesma, houve certas evoluções sobre certas especificidades e modos de cometimento de crimes de guerra. E os crimes contra a humanidade, naquele período, eram vistos como sendo apenas possíveis de ocorrer em contextos de conflitos armados. Hoje em dia, sabe-se que crimes contra a humanidade podem acontecer também em momentos de paz. No período do Tribunal de Nuremberg, ainda não estava muito solidificada o conceito de genocídio. Ele foi utilizado em 1944 pela primeira vez por Raphael Lemkin. E durante o julgamento de Nuremberg, os promotores utilizavam-se do termo genocídio também durante os julgamentos. Contudo, os juízes não utilizaram esse termo e ele não estava previsto no Estatuto da Corte. Então, o que ocorreu durante o período do Tribunal de Nuremberg é que as condutas que hoje em dia se encaixam sob o crime de genocídio foram julgados como crimes contra a humanidade que ocorreram naquele contexto do conflito armado da Alemanha. Em 1946, a Assembleia Geral aprovou a Resolução 96, em que ela reconhece o crime de agressão como um crime internacional. E a partir daí nós temos o desenvolvimento do crime de agressão como nós o concebemos hoje em dia. Em um dos exames de ordem aplicado no ano de 2012, foi perguntado exatamente sobre essa Resolução 96 da Assembleia Geral e sua criminalização do crime de genocídio. É importante também destacar que, neste ano, no certame da Polícia Civil de São Paulo, para o cargo de delegado, foi perguntado em múltiplas ocasiões, na prova oral, para os candidatos, quais eram os crimes sob a jurisdição do Tribunal de Nuremberg. E os candidatos tiveram dificuldade em dar a resposta correta para os examinadores, e essa pergunta foi repetida mais de uma vez. Era uma situação mais específica, os crimes eram diferentes daqueles que nós visualizamos hoje em dia sob o Tribunal Penal Internacional, por isso é importante ficar atento com relação a essas especificidades. Bom, esse foi o tema de hoje, eu espero que vocês tenham achado interessante. Como sempre, eu estou à disposição tanto nos comentários quanto por e-mail. Muito obrigada e até breve.